Cada célula do nosso corpo contém uma cópia do nosso genoma com mais de 20 mil genes e cerca de 3 bilhões de combinações de bases nitrogenadas que formam o DNA. O DNA consiste em duas faixas torcidas em uma dupla hélice, que se unem por pares de bases, como, por exemplo, guanina com a citosina. Nossos genes moldam quem somos como indivíduos e como espécie. Também, os genes afetam profundamente a nossa saúde. Graças aos avanços do sequenciamento do DNA, os pesquisadores identificaram milhares de genes que afetam a nossa saúde e agora podem entender como os genes funcionam. Os pesquisadores precisavam de meios para controlar os genes em células vivas, o que não é fácil. Porém, recentemente, um novo método foi descoberto e já promete melhorar drasticamente a nossa capacidade de editar o DNA de qualquer espécie, incluindo os seres humanos. Este método é conhecido como CRISPR-Cas9 e se baseia num sistema natural de defesa desenvolvido por bactérias contra ataque de vírus. Quando a bactéria detecta a presença do DNA viral, ela produz dois tipos de RNA curto, sendo um deles contém uma sequência que corresponde à do vírus invasor. Estes dois RNAs formam um complexo com uma proteína chamada Cas9. A Cas9 é uma nuclease, ou seja, um tipo de enzima que pode cortar o DNA. Quando uma sequência conhecida como RNA guia encontra o seu alvo no genoma viral, a Cas9 corta o DNA alvo, desativando o vírus. Ao longo dos últimos anos, os investigadores que estudaram o sistema CRISPR-Cas9 perceberam que este mecanismo pode ser manipulado para reduzir não apenas o DNA viral, mas qualquer sequência de DNA no local escolhido precisamente, bastando só alterar o RNA de guia para que ele se combine com o alvo, e isto pode ser feito não só em um tubo de ensaio, mas também dentro de um núcleo de uma célula viva. Uma vez dentro do núcleo celular, o complexo resultante irá travar uma pequena sequência defeituosa, onde o Cas9 irá descompactar o DNA e combiná-lo ao seu RNA-alvo. Quando essa combinação estiver completa, o Cas9 vai usar duas tesouras moleculares pequenas para cortar o DNA. Neste ponto, a célula tenta reparar o corte, mas o processo de reparação é propenso a erros, levando a mutações, que podem desativar o gene, o que permite aos pesquisadores entender a sua função. As mutações são aleatórias, mas às vezes os pesquisadores precisam ser mais precisos, como por exemplo, ter que substituir um gene mutante por uma cópia saudável. Isto pode ser feito através da adição de um outro pedaço de DNA que transporta a sequência desejada. Uma vez que o sistema CRISPR-Cas9 tiver feito o corte, esse molde de DNA pode emparelhar-se com as extremidades cortadas, recombinando e substituindo a sequência original por uma versão saudável. Tudo isto pode ser feito em cultura de células, incluindo células-troncos, que podem dar origem a muitos tipos de células diferentes. Isso também pode ser feito em óvulo fertilizado, permitindo a criação de animais transgênicos com mutações-alvo. CRISPR-Cas9 pode ser manipulado para atacar muitos genes-alvos imediatamente, o que é uma grande vantagem para se estudar doenças humanas complexas, que não são causadas por uma única mutação, mas por muitos genes agindo em conjunto. Esses métodos estão sendo melhorados rapidamente e brevemente nós teremos muitas aplicações em pesquisa básica, no desenvolvimento de medicamentos, na agricultura e eventualmente talvez no tratamento de pacientes humanos com doenças genéticas e doenças neurodegenerativas. Imagine se você vivesse nos anos 80 e alguém lhe dissesse que em um futuro próximo os computadores logo tomariam conta de tudo, desde compras a encontros e a bolsa de valores, que bilhões de pessoas viveriam conectados por um tipo de rede e que você teria acesso a tudo isso através de um dispositivo que caberia na palma de sua mão, mais potente do que todos os supercomputadores da época. Pareceria um absurdo, mas tudo isso já aconteceu. Ficção científica virou realidade que nós nem imaginávamos. Hoje em dia, estamos em um ponto parecido com a engenharia genética. Então vamos falar disso. De onde veio? O que estão fazendo? E sobre uma descoberta recente que vai mudar a forma que vivemos e que nós julgamos como normal, para sempre. Uma história breve e incompleta sobre a modificação genética.
Humanos vêm usando a engenharia genética por milhares de anos. Através da seleção artificial, nós fortalecemos traços úteis de plantas e animais. Nos tornamos muito bons nisso, mas nunca entendemos de verdade como funcionava, até descobrimos o código da vida, o ácido desoxirribonucleico, DNA. Uma molécula complexa que guia o crescimento e desenvolve as funções de reprodução de todos os seres vivos. Informação que é codificada na estrutura da molécula. 4 tipos de nucleotídeos são pareados e compõem o código que carrega essas instruções. Mude as instruções e você muda o ser que as carrega. Assim que o DNA foi descoberto, as pessoas tentaram manipulá-lo. Nos anos 60, cientistas bombardearam plantas com radiação para causar mutações aleatórias no código genético. A ideia era tentar conseguir uma variação vegetal útil por puro acaso. Algumas vezes isso funcionou. Nos anos 70, cientistas inseriram trechos de DNA em bactérias, plantas e animais para estudar e modificá-los para pesquisa, medicina, agricultura e por diversão. Os animais geneticamente modificados mais antigos nasceram em 1974. Os ratos se tornaram uma ferramenta padrão para as pesquisas, salvando milhões de vidas. Nos anos 80, isso se transformou em um negócio lucrativo. A primeira patente foi concedida para um micróbio modificado para absorver óleo. Hoje, produzimos diferentes produtos químicos por meio de engenharia genética, como coagulantes salvadores de vidas, hormônios de crescimento e insulina. Até pouco tempo, tínhamos que coletar tudo isso de órgãos de outros animais. O primeiro alimento a ser modificado em laboratório foi posto à venda em 1994, o tomate Flavor Saver. Um tomate que durava muito mais nas prateleiras, por causa de um gene extra que suprimia uma enzima que apodrecia o tomate. Aliás, alimentos geneticamente modificados e suas controvérsias merecem um vídeo só para eles. Nos anos 90, iniciaram as primeiras pesquisas em engenharia genética humana. Para tratar problemas de infertilidade, bebês foram fertilizados a partir do material genético de 3 humanos diferentes, fazendo deles os primeiros seres humanos a terem 3 pais genéticos. Hoje existem porcos supermusculosos, salmões que crescem rápido, galinhas sem penas e sapos transparentes. Para nossa diversão, fizemos coisas brilharem no escuro. Peixes zebras fluorescentes estão disponíveis por apenas $10. Tudo isso é muito impressionante, mas até recentemente a edição de genes era muito cara, complicada e demorada. Isso mudou com a revolucionária nova tecnologia que agora entra em cena, o chamado CRISPR. Da noite para o dia, os custos da engenharia genética diminuíram em 99%. Em vez de um ano, agora é necessário apenas algumas semanas para conduzir os experimentos desse tipo, e basicamente todos com o laboratório podem fazê-lo. É difícil avaliar o quão grande é a revolução CRISPR. Ela literalmente tem potencial para mudar toda a humanidade para sempre. Por que essa revolução repentina aconteceu e como ela funciona? Alguns grupos não se davam bem. A mais antiga guerra na Terra. Bactérias e vírus brigam entre si desde o nascer da vida. Os bacteriófagos ou fagos caçam bactérias. No oceano, fagos matam 40% delas todos os dias. Fagos fazem isso inserindo seu próprio código genético na bactéria e controlando-as para usá-las como fábricas. A bactéria tenta resistir, mas quase sempre falha, porque suas ferramentas de proteção são muito fracas. Mas às vezes, as bactérias sobrevivem ao ataque. Somente assim elas ativam seu mais efetivo sistema antivírus. Elas salvam parte do DNA do vírus no seu próprio material genético, no arquivo de DNA chamado CRISPR. Ele então é armazenado até que seja necessário. Quando os vírus atacam, a bactéria rapidamente faz uma cópia de RNA do arquivo de DNA e assim ativa uma arma secreta, uma proteína chamada Cas9. A proteína agora escaneia o interior da bactéria por sinais de vírus invasores, comparando cada pedaço do DNA até achar uma amostra do arquivo. Quando acha um correspondente 100% perfeito, ela ativa e corta fora o DNA do vírus, tornando-o inútil e protegendo a bactéria contra o ataque. O especial é que o Cas9 é muito preciso, quase como um cirurgião de DNA. A revolução começou quando os cientistas descobriram que o CRISPR é um sistema programável, ou seja, você pode simplesmente usar uma cópia de DNA que quer modificar e colocar isso numa célula viva.
Se as técnicas antigas de modificação genética fossem como um mapa, o CRISPR seria como um sistema GPS, além de ser preciso, barato e descomplicado. O CRISPR oferece a possibilidade de editar células vivas para ativar ou desativar genes, marcar e estudar sequências particulares de DNA. E também funciona para todo tipo de célula, micro-organismos, plantas, animais ou humanos. Mas apesar da revolução, para a ciência, o CRISPR ainda é apenas uma ferramenta de primeira geração. Ferramentas mais precisas estão sendo criadas e usadas enquanto nós falamos. Vamos ser otimistas por um momento. O fim das doenças. Em 2015, cientistas usaram CRISPR para provar que era possível suprimir os vírus de HIV de células vivas de pacientes do laboratório. Apenas um ano depois, formaram um projeto em escala maior, com ratos que tinham o vírus HIV em basicamente todas as células do corpo. Simplesmente injetando o CRISPR na cauda dos ratos, foram capazes de remover mais de 50% do vírus de células de todo o seu corpo. Em algumas décadas, uma terapia CRISPR pode curar o HIV e outros tipos de retrovírus. Vírus que se escondem dentro do DNA humano, como a herpes, podem ser erradicados assim. O CRISPR também derrotaria um dos nossos piores inimigos, o câncer. O câncer acontece quando células se recusam a morrer e continuam se multiplicando, enquanto se ocultam no sistema imunológico. O CRISPR nos dá meios de editar células imunes e fazer delas melhores caçadoras de células cancerosas. Se livrar do câncer pode eventualmente significar apenas algumas injeções de milhares de suas próprias células, que foram geneticamente modificadas no laboratório para curá-lo de vez. O primeiro ensaio clínico para tratamento CRISPR para câncer em pacientes humanos foi aprovado no início de 2016 nos Estados Unidos. Poucos meses depois, em agosto de 2016, cientistas chineses anunciaram que iriam tratar pacientes com câncer de pulmão com células imunes modificadas por CRISPR. As coisas estão caminhando bem rápido. Existem muitas doenças genéticas, milhares delas, que variam de meros incômodos a deficiências mortais que levam a décadas de sofrimento. Com uma ferramenta potente como o CRISPR, seremos capazes de acabar com isso. Mais de 3.000 doenças genéticas são causadas por uma simples letra incorreta no seu DNA. Já estão sendo produzidas versões modificadas do Cas9 para mudar somente uma letra do DNA, curando a doença na célula. Em uma década ou duas, poderemos curar milhares de doenças para sempre. Mas todas essas aplicações médicas têm uma coisa em comum. Elas são limitadas ao indivíduo e morrem com ele, exceto se você usá-las em células reprodutivas ou embriões prematuros. Mas o CRISPR pode e provavelmente será usado para muito mais. A criação de humanos geneticamente modificados, bebês programados, vai significar graduais, mas irreversíveis mudanças no gene humano. A forma segue a função, desenhando bebês. Os meios para editar o genoma humano já existem, apesar da tecnologia ainda estar em seus estágios iniciais. Até o momento, já foi tentado 2 vezes. Em 2015 e 2016, cientistas chineses fizeram experimentos com embriões humanos e foram parcialmente bem-sucedidos na sua segunda tentativa. Eles demonstraram que existem enormes desafios para editar genes de embriões, mas também que os cientistas estão no caminho certo para resolvê-los. É similar aos computadores dos anos 70. Haverá computadores melhores. A respeito de sua aceitação à engenharia genética, ela vai afetar você. Humanos modificados poderiam alterar o genoma de toda a espécie, porque seus traços seriam passados a seus filhos e espalhados pelas gerações, modificando todo o genoma humano lentamente. Isso se iniciará gradualmente. Os primeiros bebês não serão projetados. É mais provável que sejam criados para eliminar doenças genéticas dentro da família. Conforme a tecnologia progredir e ficar mais refinada, mais e mais pessoas poderão alegar que não usar modificações genéticas seria antiético, pois condenaria as crianças a um sofrimento e morte evitáveis, recusando-as à cura. Mas assim que a primeira criança projetada nascer, uma porta abrirá e não poderá ser fechada novamente. De início, os traços de vaidade serão deixados para trás, mas conforme a aceitação da modificação genética aumentar e nosso conhecimento do código genético melhorar, a tentação aumentará. Se você faz sua descendência imune ao Alzheimer, por que também não lhe dar um metabolismo melhorado? Por que não colocar visão perfeita? E que tal altura ou estrutura muscular? Cabelos volumosos? E que tal dar ao seu filho inteligência extraordinária? Grandes mudanças são feitas
como resultado do acúmulo de decisões pessoais de milhões de indivíduos. Esse é um caminho traiçoeiro. Modificar humanos poderia se tornar o novo padrão, mas conforme o melhoramento se torna mais normal e nosso conhecimento aumenta, poderíamos resolver o único grandioso fator de mortalidade, o envelhecimento. Das 150 mil pessoas que morrem todos os dias, 2/3 são por problemas relacionados à idade. Atualmente, sabemos que a idade é causada pelo acúmulo de danos que sofremos ao longo da vida. Com o tempo, o DNA se rompe e o sistema responsável por arrumá-lo desaparece. Mas também existem genes que afetam o envelhecimento diretamente. Uma combinação de engenharia genética e outras terapias também poderia parar ou desacelerar o envelhecimento, até mesmo revertê-lo. Sabemos que na natureza existem animais que são imunes ao envelhecimento. Talvez possamos pegar alguns genes deles emprestados. Alguns cientistas acreditam até que o envelhecimento biológico pode ser algo que eventualmente deixará de existir. Nós ainda morreríamos em algum momento, mas ao invés de ser em hospitais aos 90 anos, talvez possamos ficar alguns milhares de anos com quem amamos. As pesquisas sobre isso ainda são incipientes, e muitos cientistas estão céticos sobre o fim do envelhecimento. Os desafios são enormes e talvez inalcançáveis. Mas é possível que as pessoas vivas hoje possam se tornar os primeiros a se beneficiar de terapias eficazes contra a idade. Tudo o que nós precisamos é que alguém convença algum bilionário audacioso a fazer disso seu próximo problema a ser resolvido. Numa escala maior, certamente resolveríamos muitos problemas tendo uma população geneticamente modificada. Humanos modificados podem ser equipados para lidar melhor com alimentos de altas calorias, eliminando muitas doenças da civilização, como a obesidade. De posse de um sistema imunológico modificado, com uma biblioteca de ameaças, nos tornaríamos imune à maioria das doenças que hoje nos assombram. Mais tarde, no futuro, poderíamos modificar humanos para viagens longas no espaço e para lidar com as diferentes condições de outros planetas, o que seria extremamente útil em nos manter vivos em nosso universo hostil. Nada de errado com o progresso. Uma pitada de sal. Grandes desafios ainda nos esperam, alguns tecnológicos, outros éticos. Muitos de vocês vão se sentir inconfortáveis e com medo de acabar criando um mundo em que rejeitaremos humanos imperfeitos e selecionaremos utilidades e qualidades, baseados na nossa ideia do que é saudável. A verdade é que nós já estamos vivendo neste mundo. Testes para dúzias de doenças genéticas ou complicações se tornaram padrão para mulheres grávidas em quase todo o mundo. Às vezes, a mera suspeita de defeito genético pode levar ao fim da gravidez. A síndrome de Down, por exemplo, um dos defeitos genéticos mais comuns. Na Europa, cerca de 92% de toda gravidez detectada com a síndrome é abortada. A decisão de abortar uma gravidez é incrivelmente pessoal, mas é importante reconhecer que na realidade já estamos selecionando humanos baseados em condições médicas. Também não tem por que fingir que isso vai mudar, então temos que agir com cautela e respeito de acordo com o avanço tecnológico. E poderemos fazer mais e mais seleções, mas nada disso vai ocorrer em breve. Ainda que o CRISPR seja poderoso, e ele é, ainda não é infalível. Edições erradas ainda acontecem, assim como erros desconhecidos podem ocorrer em qualquer lugar do DNA, sem serem detectados. A edição de genes pode alcançar o resultado desejado, neutralizar uma doença, mas também pode, acidentalmente, ativar mudanças aleatórias. Nós simplesmente não sabemos o suficiente sobre a complexa interação dos genes para evitar consequências imprevisíveis. Trabalhar com melhor eficiência e monitoramento serão as maiores preocupações quando os primeiros testes com humanos surgirem. Assim como estamos discutindo sobre um futuro positivo possível, existem visões sombrias também. Imagine que um estado como a Coreia do Norte pode fazer-se adotar a engenharia genética. Um estado pode cimentar suas leis para sempre, forçando a edição de genes dos seus súditos? O que poderia impedir um regime totalitário de fazer um exército de super soldados modificados? É possível, em teoria. Cenários como esses estão muito longe no futuro, e isso se eles se tornarem possíveis. Mas a prova básica da concepção por engenharia genética já existe hoje. A tecnologia é realmente poderosa. Por outro lado, banir a edição dos genes e suas pesquisas certamente seria um erro. Banir a engenharia genética nos humanos apenas levaria a ciência para um lugar com jurisdição e regras duvidosas.
Apenas compartilhando as descobertas, podemos ter certeza que as pesquisas serão guiadas com cautela, razão, supervisão e transparência. Vamos resumir. Conclusão. Você se sente incomodado agora? A maioria de nós tem algo contra. No futuro, seríamos permitidos a existir? A tecnologia é certamente um pouco assustadora, mas nós temos muito a ganhar e a engenharia genética pode apenas ser um passo para a evolução natural de espécies inteligentes no universo. Nós podemos acabar com as doenças, podemos estender nossa expectativa de vida em séculos e viajar para as estrelas. Não precisamos pensar pequeno quando falamos sobre o assunto. Qualquer que seja a sua opinião sobre a engenharia genética, o futuro nos espera, não importa o que. O que parecia ficção científica está próximo de se tornar realidade. Uma realidade cheia de oportunidades e desafios. Vídeos como estes não seriam possíveis sem as suas doações em patreon.com. Se você quer nos apoiar e explicar coisas complicadas, entre em contato. Se você quiser aprender mais sobre o CRISPR, pode acessar o vídeo original em inglês. As fontes e outras leituras são listadas na descrição dele. Curta nosso canal para ser notificado sobre novos vídeos. Olá! Pesquisadores norte-americanos testam uma nova terapia que consiste em alterar genes em células dentro do corpo humano. Detalhe, hein? Em pacientes vivos. Técnicas de edição genética também estão sendo testadas para a cura de leucemia e infecções provocadas pela AIDS. Na Inglaterra, o governo autorizou a primeira experiência de alteração do DNA de embriões humanos. Uma nova fronteira da medicina está perto de ser cruzada e quando isso acontecer, inúmeras doenças que hoje ainda desafiam os médicos serão eliminadas ou pelo menos mantidas sob controle. É a revolução do DNA. Essa edição do Matéria de Capa está começando, fique com a gente. O governo britânico deu sinal verde para a primeira experiência com edição genética de embriões humanos. Os resultados podem levar à eliminação ou controle de diversas doenças, além de ampliar as chances de resultados positivos nos tratamentos de inseminação artificial. Cientistas do Instituto Francis Crick, liderados pela doutora Katie Nayakan, foram autorizados pelo governo do Reino Unido a realizar experiências com a modificação de genes em embriões humanos nos primeiros estágios de vida. A técnica, segundo os especialistas, abre um enorme campo de possibilidades para a medicina. Para esse estudo serão utilizados embriões congelados, doados por casais que fizeram a fertilização in vitro e não pretendem implantá-los. Com base nessas pesquisas, os especialistas esperam, entre outros resultados, ampliar as chances dos casais que recorrem a tratamentos de inseminação artificial. Segundo a doutora Nayakan, a experiência também pode contribuir para solucionar os casos em que as mães perdem os bebês nas primeiras semanas de gestação, mesmo nos casos de fecundação natural. O simples anúncio da liberação das pesquisas provocou o reaquecimento do debate em torno da manipulação do DNA humano, ou seja, da modificação dos genes. No entanto, os cientistas envolvidos no projeto sabem que não podem ir além de um certo limite nas experiências e não estão autorizados a implantar esses embriões modificados em mulheres que pretendem ter filhos. A polêmica sobre o assunto está relacionada com o fato de que a alteração do DNA pode levar à eugenia, em outras palavras, a uma melhoria genética dos seres humanos. Essa proposta chegou a ser incentivada na Alemanha nazista, que alimentava ideias de uma suposta raça superior. Eu acho que a ideia, eu imagino que isso que tenha sido aprovado na Inglaterra, é tentar corrigir genes que causam doenças genéticas, né? E se isso for verdade, eu acho que pode ser um avanço extremamente importante justamente para evitar essas doenças genéticas. Porque hoje o que a gente pode fazer, o máximo que você consegue fazer, se um casal tem risco de ter uma criança com uma doença genética, você pode fazer
uma fertilização assistida e você pode selecionar entre os embriões aqueles que têm a mutação ou não. Mas é o máximo que você consegue fazer, selecionar. Se a gente conseguir corrigir esse defeito, isso vai ser um avanço gigantesco, né? A técnica hoje ainda está no começo, ela é muito promissora, mas a nossa grande questão é se dizer, olha, eu quero corrigir o defeito de um gene específico. Eu preciso ter certeza que só vou corrigir aquele gene, que outros genes não vão ser alterados. Essa que é a grande preocupação. A técnica de edição de genes vem se espalhando rapidamente. Hoje, centenas de laboratórios em todo o mundo estudam as possibilidades que podem surgir a partir desse método. Conhecida como CRISPR, sigla em inglês para o método de edição de genoma, a técnica foi considerada pela revista Science como um dos mais importantes avanços científicos dos últimos anos. Os especialistas explicam que o estudo tem potencial para revelar detalhes ainda desconhecidos sobre a formação e o desenvolvimento dos seres humanos. Diante das inúmeras possibilidades que se abrem, os cientistas alertam para a importância de levar adiante pesquisas que podem resultar em novas terapias e de outras que podem servir a usos inadequados. Por exemplo, a modificação de embriões para permitir o surgimento de seres com um forte componente artificial. Todo mundo está de acordo que é muito importante corrigir doenças genéticas. Mas se amanhã eles disserem nós vamos usar essa tecnologia para ter bebês mais inteligentes ou bebês com determinadas características, bebês que têm maior habilidade para esporte, o americano, por exemplo, adora que o filho seja um grande esportista, né? E aí, quais são os limites, né? E é isso que a sociedade tem que estar alerta e poder debater isso, né? Eu sou totalmente contra isso, né? A legislação brasileira proíbe experiências com alteração genética de embriões humanos, mesmo que seja para fins de pesquisa científica. A geneticista Maiana Zatz defende mudanças na lei à medida que se avance nos estudos. Eu acho que isso tem que ser revisto. Quando a lei foi estabelecida, essa tecnologia não existia, e eu acho que isso tem que ser revisto, exatamente para a gente poder, no futuro, tratar embriões, né, corrigir defeitos genéticos e não ter que descartar embriões que têm defeitos genéticos, né? E eu acho que talvez mais ainda importante do que fazer em célula embrionária seria fazer no óvulo ou no espermatozoide. Se a gente sabe, por exemplo, que uma mãe ou um pai tem um defeito que causa uma doença genética, se você puder corrigir no óvulo, você vai deixar de passar por futuras gerações e vai eliminar essa mutação, né? As pesquisas aqui estão começando e, por enquanto, nós estamos trabalhando com linhagens celulares. Nosso grupo mesmo está trabalhando nós estamos tentando corrigir um defeito que causa uma forma hereditária de esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa muito grave, né? E a grande maioria dos casos são casos esporádicos, quer dizer, não repete na família, mas existem algumas formas hereditárias. Então, o que nós vamos fazer? Hoje você pode, no laboratório, eu posso pegar uma célula do sangue ou da pele e reprogramar essa célula para ela virar neurônio, célula nervosa, no laboratório, tá? E são com essas células que a gente vai, pesquisar. Nós vamos tentar corrigir o defeito, a mutação que existe nessas células e ver se com isso a gente consegue ter neurônios saudáveis, né? Então esse é o primeiro passo. Se a gente conseguir, aí o próximo passo é realmente brigar para a gente poder fazer isso em embriões. Uma das principais dúvidas que os cientistas esperam esclarecer com o desenvolvimento da técnica de edição do DNA tem a ver com os primeiros dias de gestação de um bebê. O que a natureza faz naquele momento pode ser considerado quase um milagre. Em apenas uma semana de gestação, os genes trabalham em conjunto para produzir 3 diferentes tipos de células. As primeiras formam a placenta e agem para reter o embrião no útero.
Uma segunda espécie gera os tecidos necessários para o desenvolvimento do feto, enquanto um terceiro tipo forma uma espécie de tecido protetor. Com as novas técnicas de edição de genes, os cientistas esperam corrigir as alterações genéticas que, em alguns casos, impedem os bebês de se desenvolverem, interrompendo a gravidez. Uma poderosa invenção em mãos humanas, a edição de genes pode ser usada para profundas alterações no organismo. De apenas uma letra no código do DNA, há toda uma série de genes responsáveis por diversas funções. A técnica de edição de genes foi descoberta por acaso por cientistas que estudavam como uma bactéria luta para sobreviver ao ataque de infecções virais. Para se defender, a bactéria libera material genético que penetra nos genes dos vírus, provocando alterações e enfraquecendo-os. O que os cientistas fizeram foi copiar o método usado pela natureza, ou seja, introduzir material nos genes para alterar sua sequência. Pesquisadores de Harvard já utilizaram esta técnica em inúmeras experiências com cobaias. Numa delas, alteraram os genes de embriões de porcos com o objetivo de produzir órgãos perfeitamente sadios nos animais para serem utilizados em implantes humanos. Eu acho que a gente vai poder tratar muitas doenças genéticas, né? E muitas delas a gente sabe já que se a pessoa tem risco ou não de ter uma criança com esse problema, né? E hoje, com o sequenciamento do genoma, com essa tecnologia, a gente pode saber, um casal, por exemplo, que quer ter filhos, você pode fazer uma triagem dos genes e saber se eles têm um risco aumentado de ter um filho com problema ou não. Existem muitas doenças que são causadas por uma mutação nova. Aí você só vai saber quando a criança já nasceu, ou em útero, né? Mas uma grande porcentagem de doenças são aquelas que a gente chama que tem uma herança recessiva. Então, a criança precisa receber um gene alterado da mãe e do pai para manifestar. E isso hoje você pode fazer triagem nos casais que querem ter filhos para saber se eles são portadores de mutações para essas doenças, né? Então, todos nós somos portadores de mutações para algumas doenças. O problema é se a mãe e o pai forem portadores de mutações para a mesma doença. Se a mãe tiver uma mutação que causa surdez e o pai tiver uma mutação que causa cegueira, uma só não acontece nada e o filho pode receber uma de cada e não vai ter nem cegueira nem surdez. Agora, se a mãe tiver uma mutação que causa cegueira e o pai tiver uma mutação para o mesmo tipo de cegueira, aí existe o risco da criança receber duas mutações e desenvolver a cegueira. Por isso que a gente fala que deve-se evitar casamento consanguíneo. Porque entre primos é mais fácil duas pessoas aparentadas terem mutações para as mesmas doenças, né, herdado dos avós, né? Mas então isso vai poder ser prevenido, né? Se um casal tem um risco aumentado, vamos tratar com CRISPR e vamos corrigir essas mutações. Esse vai ser o futuro, né, que eu imagino. Do que exatamente os cientistas estão falando quando se referem à modificação de DNA? Vamos tentar traduzir isso de forma mais clara. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que cada célula do corpo humano tem cerca de 6 bilhões de caracteres de um DNA praticamente idêntico, que forma o genoma de cada indivíduo. Em geral, elas seguem um padrão de caracteres identificados como As, Cs, Gs e Ts.
Alterações da sequência podem indicar a predisposição para uma doença no futuro, podem significar a presença de um tumor ou ainda podem não ter qualquer significado anormal. Por exemplo, o aparecimento de manchas na pele típicas da idade avançada. Num futuro não muito distante, quando milhões de pessoas puderem ter seu genoma sequenciado, as informações resultantes poderão permitir a formação de uma espécie de retrato celular de cada indivíduo. Então, os médicos poderão usar esses dados em tratamentos específicos. A seguir, cientistas criam vida artificial em laboratório. E mais, o sistema permite acionar células do cérebro por controle remoto. A gente volta já. Cientistas norte-americanos receberam autorização da agência que fiscaliza alimentos e remédios, a FDA, para um tipo de intervenção que, para alguns, pode se transformar num dos mais revolucionários tratamentos médicos já imaginados. A alteração dos genes dentro do corpo humano e em pacientes vivos. Nos Estados Unidos, o primeiro laboratório a receber a autorização da FDA para este tipo de tratamento, o Sangamo, dirige as pesquisas para o combate à hemofilia, distúrbio na coagulação sanguínea que pode provocar hemorragias e outros problemas. Esta doença é causada pela mutação de um gene que instrui o fígado a produzir a proteína da coagulação. Através da técnica de edição, os cientistas esperam retirar de células do fígado o gene incapaz de produzir o fator coagulante e inserir a sequência correta do DNA para que ele funcione como na maioria das pessoas. A técnica já foi testada com êxito em cobaias e agora é a vez dos humanos. Nos Estados Unidos, a legislação não permite o uso de verbas públicas para pesquisas relacionadas com a modificação do DNA. Mas os laboratórios particulares só dependem de uma autorização oficial para investir em experiências que podem resultar na vitória da ciência contra inúmeros males. Alterações do DNA poderão no futuro tornar as pessoas mais resistentes a doenças que vão da gripe à AIDS e à malária, ou então reduzir o risco de se contrair males como Alzheimer. Os defensores dessas pesquisas argumentam que os resultados podem contribuir para uma importante evolução na saúde pública, ao tornar as pessoas praticamente imunes a certas doenças. Os serviços públicos de saúde poderão direcionar as verbas e a infraestrutura para melhorar o atendimento em áreas que exigem maior atenção. Ainda nos Estados Unidos, cientistas desenvolveram um método para ativar determinados grupos de células do cérebro por controle remoto. A nova técnica foi descrita pelo professor Ali Guller da Universidade de Virgínia em artigo para a revista Nature Neuroscience. Ele garante que se trata de um método não invasivo que permite ativar alguns neurônios rapidamente e também reverter os comandos. Segundo Guller, o estudo se destina a descobrir como o cérebro dá os comandos para as diversas atividades humanas, como a hora de comer, de dormir ou de trabalhar. O que se sabe até agora é que esses comandos resultam de informações recolhidas por diferentes regiões do cérebro, processadas em determinadas áreas. Ao acionar as células por controle remoto e desencadear os mecanismos do cérebro, o estudo pode levar a novas descobertas que podem contribuir de maneira decisiva para a cura de algumas doenças associadas a disfunções cerebrais. Existem 3 linhas básicas de pesquisa e aplicações quando se fala em edição genética. Vamos ver quais são.
A primeira, apoiada pela ampla maioria dos cientistas, se destina ao tratamento de males que afetam um grande número de pessoas, como doenças pulmonares, desgaste muscular ou problemas resultantes de disfunções na composição sanguínea. A segunda envolve as alterações na genética, com implicações na reprodução humana. E a terceira, mais controversa, trata da edição do DNA visando corrigir determinadas falhas dos genes ligadas ao desenvolvimento de embriões. Essa última desperta preocupações de alguns setores, diante da hipótese de manipulação dos genes a fim de produzir crianças sob medida, de acordo com a expectativa dos pais, relacionadas até mesmo com a cor dos olhos ou dos cabelos. Cientistas chineses foram os primeiros a modificar geneticamente o embrião humano, com o objetivo de corrigir genes defeituosos. Embora os resultados obtidos não tenham atendido às expectativas, a China lidera a corrida pelo uso dessa técnica no combate a males hereditários. Enquanto no Ocidente se trava um longo debate sobre a questão ética na edição de genes, a China deu o primeiro passo e em 2015 modificou geneticamente um embrião humano com o objetivo de corrigir um gene defeituoso. As pesquisas realizadas por cientistas da Universidade Sun Yat-sen foram feitas com embriões que seriam destruídos em clínicas de reprodução. Apesar de representar um grande avanço para a ciência, os cientistas chineses foram criticados por representantes de ONGs e de institutos de pesquisa do Ocidente que discordam desse tipo de intervenção. Outra preocupação é que a China é atualmente um grande centro de clonagem. O maior laboratório do setor, o grupo BioLife, que já clonou cavalos e cachorros, anunciou que também possui a tecnologia suficiente para clonar seres humanos, mas para isso se concretizar, eles necessitam de autorização do governo. O diretor da empresa, Zhou Xiaoxun, já revelou que pretende clonar 1 milhão de vacas até 2020, quando ficarão prontas as novas instalações do laboratório que estão sendo construídas no norte do país, na cidade de Tianjin. Cientistas norte-americanos criaram em laboratório um conjunto de células artificiais com o mínimo de genes necessários para a geração de vida. As novas células, que se multiplicaram sozinhas, abrem inúmeras possibilidades para a ciência. Novos antibióticos, combustíveis ou remédios poderão ser criados a partir da técnica de produção de células em laboratório, segundo os pesquisadores do Instituto La Jolla, da Califórnia, dirigido por Craig Venter, precursor da engenharia genética. O novo organismo, batizado de SIM 3.0, é a forma mais rudimentar de vida de uma bactéria, mas que possui um grande potencial de transformação. Ela possui apenas 473 genes. Para efeito de comparação, vale lembrar que um ser humano tem 20 mil genes. Os responsáveis pela nova criatura admitem, no entanto, que os estudos ainda estão numa fase muito inicial. Para se ter uma ideia, eles não sabem o que 149 dos 473 genes fazem para manter vivas as células, que se multiplicam de forma independente a cada 3 horas no laboratório. Daqui a pouco, transtorno bipolar pode estar ligado à inteligência e criatividade. E mais, a engenharia genética caminha para criar um novo tipo de ser meio humano, meio artificial? Não sai daí. Será que vamos ser os últimos humanos como conhecemos? Um especialista do Instituto SET garante: a engenharia genética será capaz de nos transformar numa nova espécie. De acordo com Seth Shostak, diretor do Instituto SET nos Estados Unidos, o desenvolvimento da inteligência artificial vai contribuir para as mudanças na nossa espécie. A primeira é o domínio pela ciência da biologia molecular.
Como resultado, a humanidade será capaz de curar praticamente todas as doenças. Assim, os futuros bebês poderão ser projetados como um novo tipo de ser humano, livre de problemas de saúde. Além disso, o homem deverá montar colônias no espaço, o que ajudará a aliviar a superpopulação do planeta. Ao viver em outros tipos de habitat, invariavelmente a espécie passa por transformações físicas e psicológicas, afirma Shostak. Mas não são apenas os bebês pré-fabricados e as colônias espaciais que vão mudar a humanidade como a conhecemos. Antes de 2100, Shostak prevê que vamos desenvolver a inteligência artificial generalizada e as máquinas assumirão os postos de trabalho ocupados por seres humanos. Para o especialista, este será o impacto mais significativo sobre o homem. Pesquisa recente sugere que o transtorno bipolar tem ligação com altos índices de inteligência e criatividade na infância. O estudo publicado no British Journal of Psychiatry indica que os genes que conferem a criatividade e a inteligência podem expressar-se como doença quando uma série de outros fatores de risco estão presentes. Por exemplo, a exposição à gripe materna no útero ou abuso sexual na infância. Cientistas da Universidade de Glasgow, na Escócia, analisaram o QI de 1.881 crianças de 8 anos de idade. Os mesmos indivíduos foram avaliados aos 22 anos. Os que mais apresentaram distúrbios psicológicos quando adultos tinham em média 10 pontos a mais de QI do que os outros na infância. O transtorno bipolar é caracterizado por períodos de depressão seguidos por episódios de mania, durante os quais as pessoas podem sentir-se muito felizes, ambiciosas e criativas ou podem sofrer diferentes graus de psicose. O estudo levanta uma possível explicação para como a doença teria evoluído através de gerações. Os resultados sugerem que indivíduos com um aumento da propensão genética ao transtorno bipolar mostraram mais habilidades criativas. Os cientistas esperam que a pesquisa ajude a melhorar a detecção precoce da doença e que se possa então fazer algumas mudanças no estilo de vida da criança a fim de amenizar os sintomas, aliviar tensões e ter um sono saudável. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico da bipolaridade, melhor será o resultado, diziam os médicos. A polêmica sobre a modificação do DNA humano, que começou entre cientistas e religiosos, foi parar no cinema com o filme Gattaca. Estrelado por Ethan Hawke e Uma Thurman, o longa Gattaca mostra uma sociedade do futuro muito desenvolvida, especialmente em relação ao controle do corpo humano, incluindo a edição do DNA e as tecnologias de reprodução. No filme, os seres humanos são produzidos geneticamente em laboratórios e as pessoas que nascem da reprodução biológica são consideradas inferiores. É o caso do protagonista, Vincent Freeman, que sonha em ser astronauta, mas sua condição genética normal, que o deixa vulnerável a inúmeras doenças, dificulta o caminho. A fita toca diretamente no ponto mais discutido pelos cientistas. O avanço das tecnologias reprodutivas pode resultar numa espécie de eugenia, onde seres humanos biologicamente perfeitos seriam produzidos em laboratório. O tema da edição genética é bastante controverso e costuma provocar reações radicais a favor e contra. Os críticos alertam para a possibilidade de mudanças genéticas que poderiam alterar o curso da evolução humana. Existe o risco, alertam, de que certas transformações sejam aplicadas de forma descontrolada antes que os resultados sejam cientificamente comprovados. Já os defensores argumentam que a medicina precisa saltar obstáculos para conseguir dominar doenças que até hoje afetam milhões de pessoas no mundo. E você, o que acha? Deve haver um limite para as experiências científicas ou não? O Matéria de Capa fica por aqui, a gente volta no próximo domingo nesse mesmo horário. Uma boa noite a todos e até lá.
60 anos atrás, o segredo da nossa vida a nível molecular começou a ser desvendado quando dois gênios da biologia, James Watson e Francis Crick, explicaram pela primeira vez a estrutura do DNA, a sequência de informações genéticas que determina quem nós somos, o que acontece no nosso corpo e o que nós passamos para as nossas filhas e nossos filhos. Truly remarkable. In fact, one could argue it was the most impressive technological advance ever in biomedical research. Mais recentemente, 10 anos atrás, houve um outro marco importante: a finalização do Projeto Genoma, a imensa tarefa de identificar 3 bilhões de informações de DNA contidas nos mais de 20 mil genes de cada ser humano. Esse é um dos lugares onde isso foi feito: o Instituto de Pesquisas do Genoma do governo americano, que continua sendo o maior centro de promoção de estudos nessa área. O nosso programa vai contar a história dessa descoberta genética que mudou e vai mudar muito mais a nossa vida. O Globo News Ciência e Tecnologia está só começando. Foi um momento histórico, comparável ao pouso na Lua, mas em lugar de acontecer em uma escala enorme, envolvendo uma distância de milhares de quilômetros, aconteceu em uma dimensão minúscula, medida em bilionésimos de centímetros. Quando James Watson e Francis Crick apresentaram o trabalho que renderia um prêmio Nobel em 1962, já se sabia que o DNA era a origem das informações genéticas do ser humano. Mas a estrutura química permanecia um grande mistério. Na mesma época, começo da década de 50, 2 cientistas da Universidade de Harvard estavam, com colegas no mundo inteiro, na corrida para ver quem revelaria primeiro os segredos dessa molécula. Os cientistas já sabiam que o DNA era formado por pares de proteínas, chamadas adenina e timina, citosina e guanina. Mas faltava entender como as peças do maior quebra-cabeças da natureza se encaixavam para formar o código de instruções de cada célula do nosso corpo. Com a ajuda de raios-x, cientistas como Rosalind Franklin e Maurice Wilkins estavam obtendo fotografias que davam pistas de como tudo se combinava. Mas foi a genialidade de Watson e Crick que destravou a chave do enigma. It was a combination of extremely hard work, 4 actually extremely insightful people who were central to doing the work, and it's impossible to overstate the significance of that discovery. Now this gets into issues of the nature of science. Other people were working on solving the double helix. If Watson and Crick hadn't solved it, it would have been solved by others. They came up with that through a combination of inference and theoretical model building and some actual physical data that was collected by Rosalind Franklin and Maurice Wilkins, where they were firing X-ray beams at dried samples of DNA, and they were getting patterns that could be deconvoluted mathematically to give you a range of possible structures. And the one that sort of jumped out from what's called the X-ray diffraction pattern they generated looked helical. Now that didn't reveal the structure in detail. That really was up to Watson and Crick to apply their insights about the shapes of chemical molecules and how things could fit together. And that's where the work was really quite brilliant and insightful. In a very clever line at the last sentence of their paper, they alluded to what would be a natural implication of the double helical structure that they proposed. And it was something to the effect that our model, it does not escape us that our model immediately suggests a method for replication. And so the double helix is 2 strands of, okay. 2 strands which are closely paired together. The 2 different colors representing the 2 different strands, they end up
being linked in a chain, so within a single long DNA molecule, we've got very tight chemical bonding here and here, but within this space, you've got very weak chemical bonding. And so one of the things that Watson and Crick recognized, and we've subsequently demonstrated to be the method by which inheritance happens, is these strands can separate, and each one can then serve as a template for building a second strand. And so they can end up completely unwinding, and as you build a second strand on each one, you end up with two separate molecules that are identical to each other, two new double helices. É a maneira de se duplicar que torna o DNA tão especial. Entender esse mecanismo mostrou como as células do nosso corpo se multiplicam e regulam todas as reações químicas de cada ser vivo. A molécula é tão complexa que menos de 2% das informações que ela contém nos separam dos chimpanzés, a espécie mais similar à nossa no mundo animal. Each one of us is completely unique from a genetic standpoint, and in fact from the standpoint that each of us is raised in a unique environment. And that environment has an interplay with the genetic variation to make us each individuals in the truest sense of the word. People used to talk about cancer as a disease. Well, for a long time we've known that there are more than 100 different types of cancers, for example, affecting different tissues, different organs. Now we know that for each one of those individual types of cancer, every person has a unique version of that cancer. So not everybody's stomach cancer is the same kind of stomach cancer and won't necessarily have the same history as the disease develops or is treated. Eric Green é diretor do Instituto de Pesquisas do Genoma Humano dos Estados Unidos. Trabalhando desde o começo da ciência genética, ele lembra a época em que o conceito de genômica, o estudo e o uso dos genes para descobrir e curar doenças, sequer existia. When I graduated medical school, I'm not even sure I had ever used the word genomics. I graduated medical school 3 years before the Human Genome Project began. But I was there on the front line of the Human Genome Project when it started. That's really where I began my career in this field. But even then, I knew that this would lead us to a new place. But even then, I didn't quite have the focus on what that would look like and how we actually practice medicine. And while I don't claim I know that precisely now, some 23 years later, it's much clearer than it was even 10 years ago, and every month that goes by it gets a bit clearer. O projeto Genoma está finalizado há 10 anos. As promessas de novos tratamentos e curas, que eram feitas uma década atrás, hoje estão mais realistas. E muitas estão perto de serem cumpridas. In the excitement of having completed the Human Genome Project, and again, I was there at the finish line, just like I was there at the starting line, there was no question, there was incredible enthusiasm having accomplished something that 13 years earlier we had no idea how we were actually going to really sequence the human genome. And without question, in the celebratory mode of completing the Genome Project, lots of promises were made. We'll find all the genetic causes of all diseases quickly, and then we'll figure out all the cures, and we will totally change the face of medicine. And I actually believe that a lot of that will come true to a large extent. But realistically, it wasn't going to happen in 10 years. Expectations that we had for advancements in the wake of the Human Genome Project were based on, I think, a very good understanding of where we were at the time in what we thought we knew about the genome, and the inherent optimism and idealism, in fact, of lots of the researchers and clinicians who were doing the work. Now, what that leads to sometimes is an over-optimism, an expectation that progress will be more rapid. And to some extent that has been a consequence of what we've learned since the Human Genome Project. We're getting more traction now. At the same time, we're recognizing that there's
these additional levels of variation in the genome that we don't know how to fully understand, things that have only become clear since we sequenced the original reference genome. The other landmark is 10 years ago when the Genome Project ended. We all believed that someday this would be relevant for medical care, for clinical care, taking care of patients. But that was a pretty blurry idea. We sort of could see a path forward, but it really wasn't relevant to you as a patient or to your friend or family member as a patient. 10 years later, it's getting relevant. And we can see over the next 3 to 5 years, it'll be incredibly relevant. There's some kinds of childhood cancers that were a death sentence 2 or 3 decades ago, and now the cures are almost nearly all the time for those types of cancer. And I think increasingly, and if you look at heart disease and even adult forms of cancer, certain ones we see major improvements in survival. Look what's going on in HIV/AIDS. Much, much better circumstance. I think we will continue to see that. Mesmo décadas depois de a estrutura ser explicada por Watson e Crick, o DNA continua chamando a atenção. Recentemente, cientistas de Harvard anunciaram que essa incrível molécula é capaz de armazenar dados. O impacto é enorme. Apenas 1 grama de DNA consegue armazenar o equivalente a 100 bilhões de DVDs. E isso torna a quantidade de informações armazenadas de forma biológica extraordinária, porque se o DNA de todas as nossas células fosse alinhado de ponta a ponta, o resultado seria uma cadeia de mais de 1 bilhão de quilômetros de comprimento, que cobriria a distância da Terra até Saturno. Cientistas anunciaram recentemente que já são capazes de desligar em laboratório o cromossomo responsável pela síndrome de Down. É o primeiro passo em um longo caminho para a cura e a longevidade controlada pelos nossos genes. Mas antes que as promessas se tornem realidade, o avanço do sequenciamento do DNA nos diagnósticos levanta uma questão. Será que queremos ser informados de quando os nossos genes têm uma mutação problemática, quando não há tratamento possível? These types of investigations deeply into disease causation and personalizing the treatment is largely still being done experimentally, not as a matter of routine care, although that's beginning to happen some places. But the other issue is that even if we know the specific genetic differences that may lead to disease, there's not a guarantee that we've got a drug on the shelf that we may have used for something else that will end up helping in that particular case. That's going to be one of the challenges going forward in the next 10 years. It's much more likely that we will see very rapid advances in discovery, finding, for example, mutations for diseases where we didn't have a cause or we're finding a new cause, and a slower rate of improvement or progress when it comes to trying to individualize treatment. And so from an ethical standpoint, it actually is a fairly significant issue and a matter of robust debate and investigation now. What is in the patient's best interest? How much autonomy should a patient have in knowing what mutations and potential diseases they might be at risk for in the future, when in fact some of those diseases don't have a cure or treatment. If you're in a situation where you have a family history, you've got past relatives, well, we can do a test for Huntington's disease genetically and find out whether or not you've got a mutation that will lead to the disease. Then you are faced with the choice of, do I want to get this test, or would you rather not know? And it's even more complicated because Huntington's disease strikes usually after people's reproductive years. So they may already have children. So if I were to get tested, it was determined that I had one of these serious mutations that leads to Huntington's disease, and I have children, now my children are at risk because I already know I have the mutation. Right. Could have been passed on to them.
that can alter their lives, the mere knowledge of that. So the knowledge of it can alter my life in that there may be some negative psychological effects. I may become very depressed about this. On the other hand, it allows me now an opportunity to plan differently for the future. Dr. Lucas Wortman, a researcher in leukemia, who got leukemia, and they discovered that using a kidney cancer drug, they could attack the leukemia, and they did with success. Mm-hmm. When would you, me, as persons, will see that kind of practical help? So the example you give, tip of the iceberg. But we can see the tip. 10 years ago, we didn't even really see that tip. And the lead example I would have given, you just gave, cancer. That's where we're going to see this application of genome sequencing play out in the clinic for real. It's already happening. It's happening in these anecdotal cases like you just gave, and it's happening actually for some types of cancer. It's almost now routine to have some genomic test, in some cases complete genome sequencing. We're not quite at the stage where all cancers, all patients, but within every single year over the next decade, you will see more and more and more examples where we are changing how we are dealing with cancer by using genomic technologies. A atriz Angelina Jolie preferiu se antecipar. Ela perdeu a mãe e, mais recentemente, uma tia para o câncer. Para evitar um destino parecido, ela preferiu retirar os seios ao descobrir uma mutação em seu gene BRCA1, que a torna mais propensa a desenvolver câncer de mamas e ovários. Mas dilemas assim não impedem ninguém de conhecer a própria genotipagem. É um teste simples, capaz de mostrar as raízes genéticas. I haven't had my genome sequenced, but I have had my genome genotyped through one of the personal genetics companies. Mm-hmm. What's the difference? The difference is the level of resolution. To have your entire genome sequence means all 3 billion base pairs of DNA sequence are being identified. Mm-hmm. And there's a lot more variation when you look at the full genome than if you're looking at genotyping 600,000 or 1 million different individual bases. Mm-hmm. I don't recommend that people do this as a matter of routine. I have some expertise in the area, and so it's much easier for me to put in context what I see in my genome, and I can dig into the technical details and understand all of that. The average person doesn't have access necessarily to a genetic counselor or somebody who can really help them interpret what they might find out. So the analogy to putting a person on the moon, and I was a child then, but I was there, and watching on television, fixated on watching the first steps on the moon, I would say that analogy plays out to the Human Genome Project. It was a highly focused goal, and the Human Genome Project was biology's moonshot. Watson e Crick apresentaram sua descoberta ao mundo 60 anos atrás. 10 anos já se passaram desde que cientistas sequenciaram todas as combinações que compõem o nosso manual de instruções genético. Muito foi feito, mas os próprios geneticistas reconhecem que estamos apenas começando a entender o que nos torna seres vivos. O código está sendo decifrado cada vez em maiores detalhes, mas ainda não se sabe claramente, por exemplo, a influência que o nosso meio ambiente tem em nossa carga genética. It's not only genetic variation that explains who we are and if we end up getting sick, how the course of that disease develops. It's the unique environments that each of us lives within. So the environment and the genes interact very closely together. And in fact, one of the fundamental discoveries just in recent years is how environment can change DNA, not through mutations and changing the individual bases, but can chemically modify those bases in ways. The function can change the function within a generation, and some of those changes can be inherited to future generations.
That's a really, really powerful discovery in the last 20 years. We don't know what the limits of that are. We know that there are foods that we can eat that have this effect on DNA. There are already some behavioral studies in mice that show that the care that newborn mice receive from their mother can alter their DNA in ways that can be inherited. So it's theoretically possible, although we don't have any evidence of this yet, that a lifetime of moral choices may result in these kinds of epigenetic changes to DNA. That's sort of speculation at this point. I would rate them right up there as important as relativity. Understanding the molecular basis of our traits, including health and disease traits, and the basis of inheritance is fundamentally significant in that it alters how we think about ourselves. And one of the most profound ways we've seen that is at the molecular level, seeing how similar we are with other species. The fact that we share the same fundamental molecule of inheritance with every other species. And that is certainly as profound as quantum theory or relativity. Nosso programa fica por aqui. Faça os seus comentários, dê as suas sugestões. O site é g1.com.br/Globonews. Até a próxima semana.